Pronto. Então, estamos ali já gravando. Bom, hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Estamos na sala de aula da disciplina Tópicos Especiais em Artes Visuais 2, da licenciatura e do bacharelado em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. É um grande prazer receber a minha amiga Isabela Frade. Lhe agradeço, Isabela, por ter aceito o meu convite de estar conosco hoje, nesta sala virtual. Muito prazer também em termos a presença de vocês nesse encontro com Isabela. Isabela Frade é educadora, artista e pesquisadora, licenciada em Artes pela PUC-Rio, mestre em Comunicação e Teoria da Cultura pela USP e doutora em Comunicação também pela USP. Professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo e docente do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Contemporânea da UERJ. É líder do grupo de pesquisa O Espaço Crítico, Arte, Pensamento e Ação Educadora, credenciado pelo CNPq, orientou várias pesquisas de mestrado e doutorado, publicou diversos artigos em revistas, bem como diversos capítulos de livros, além de várias publicações em anais de congressos. Realizou e participou de exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Boa parte de sua produção envolve propostas coletivas e agregadoras de arte, com acentuado foco na arte relacional e centradas na cerâmica. Isabela fará a apresentação intitulada Cerâmica como Encantamento, e aí eu passo a palavra para você, Isabela Frade, e novamente agradeço por você ter aceito o meu convite para estar conosco hoje. Muito obrigada. Bom, então eu começo agradecendo a Rosilda por esse convite, agradecendo a todos que estão aqui nessa sala virtual para a gente ter um encontro. Eu espero que seja bem prazeroso, que seja bem frutificante para todos nós. É sempre um prazer falar sobre cerâmica, é uma paixão. Eu sei que a Rosilda também é uma pessoa encantada, então, com essa história da cerâmica. É uma artista que eu admiro, também uma pesquisadora e educadora, né? Uma professora especialista. A gente acompanha o trabalho da Rosilda, não só eu, mas como vários, esse trabalho que ela desenvolve na universidade. Que é para a gente um grande desafio, né? Colocar a cerâmica como conhecimento é sempre um desafio, porque, especialmente no campo das artes, quase sempre ela é colocada, ela é vista como algo não partícipe, né? Especialmente porque ela tem uma raiz muito ampla, né? Por isso que eu botei, vocês vão ver quando a gente começar a apresentação, eu vou botar uma grande raiz, para vocês também poderem projetar a imagem que eu tenho do conhecimento, né? Dentro da cerâmica como uma raiz muito antiga e muito ampla, podendo alimentar também um universo gigante de coisas. Então, a gente dá conta desses saberes, porque a gente pensar desde a origem da humanidade, que você tem essa relação com a terra, com o barro, é o primeiro material, foi a primeira indústria também, a cerâmica. E toda a aplicabilidade que ela tem, seja na vida ordinária, na vida ritual, todas essas dimensões nos dão assim um material riquíssimo, vastíssimo, e até a gente selecionar o que a gente vai estudar, o que a gente vai conhecer com propriedade, também se impõe, né, como desafio para nós, e todo encontro, e todo momento que a gente está falando sobre isso, novas dimensões são encontradas, tá? Então, acho que a gente podia começar, Rosilda, mostrando para eles a primeira lâmina, para eles já irem aí entendendo um pouco da onde eu estou falando, né? Que é, assim, essa abordagem da cerâmica como encantamento é uma das dimensões, é uma dimensão de uma experiência artística muito íntima com essa materialidade, né, do barro. Mas ela envolve uma série de outras questões que vocês ao pouquinho vão podendo aprender. Então, está aí a nossa
primeira página, né? Com essa grande raiz. Isso é uma raiz de figueira. É uma árvore muito grande. É uma árvore que está num centro cultural, aqui no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, um centro cultural chamado Centro Cultural Ruínas, que foi uma antiga casa de uma pessoa que gostava muito de arte e deixou, que era Laurinda Lobo, e ela acabou deixando essa casa como museu para a cidade. Então, toda essa ambiência desse lugar, e o fato até de ter essa árvore, que ela tem simplesmente quase cerca de 30 metros de altura, tá? É um ser que vive crescendo. É interessante isso, porque a árvore é um ser toda planta, aliás, né, é um ser que nunca para de crescer. Então, na época que a gente fez esse trabalho, ela tinha 30 metros. E ela se envolvia, ela se enroscava com o muro da casa, e ela foi escolhida porque nós já vimos, esse é um trabalho coletivo, já vimos nessa relação com um trabalho que pudesse ser não feito por uma única pessoa, como uma experimentação do que seria fazer coletivamente. Nós nos colocamos esse desafio, vamos fazer algo muito grande, muito grande, muito grande, e aí saiu essa coisa de fazer algo que seja gigante, e saiu a giganta, que é essa experiência nessa grande raiz. E aí eu uso como uma metáfora também para falar para vocês sobre a relação com o conhecimento, né? Porque o conhecimento ele sempre pode ser capilarizado, e a gente pode pensar na estrutura da raiz, que é aquela coisa que vai sempre se espraiando e se fazendo, né, em veios cada vez mais finos, e que se alimenta de tudo que está posto, né? Ela consegue absorver da terra e de todo o ambiente as energias para poder continuar a crescer. E assim é também o conhecimento, né? A gente nunca para de aprender, a gente está sempre também se relacionando com tudo que acontece ao nosso redor, o que a gente sabe é sempre contingente. Então eu tenho, assim, bastante, queria passar para vocês uma certa humildade, né? Não no sentido de me fazer menor, mas no sentido de entender essa grandiosidade que é o conhecimento. E a cerâmica, ela mostra muito isso para a gente. Pois se a gente pensar em todas as humanidades que trabalharam, né, todas as culturas que puderam se aproximar dela, que produziram, e aí desde arquitetura, de objetos, escultura, enfim, um monte de desafios que cada grupo se colocou e que a cerâmica respondia a esses desafios, né? Agora, aqui, nesse momento, hoje com a Rosilda, a gente vai estar vendo uma experiência artística que nos vincula à cerâmica como um caminho para o encantamento. Então, essa é um pedaço de uma giganta, porque esse é um pedaço da raiz. Ela tinha todo um outro lado do lado de fora, que depois eu vou mostrar para vocês em partes, porque nós trabalhamos em algumas secções desse corpo gigante. Mas essa é uma parte, uma metade da raiz que dava no pátio, no segundo andar. E aí, para vocês entenderem que nós fomos brincando com essas. Acho que podemos ir para o próximo quadro, Rosana. Brincando com essas invaginações, com essas dobras, com essas formas que a figueira ia nos oferecendo. E que material era esse, gente? É argila. Não sei se vocês conhecem o paper clay. O paper clay é uma argila misturada com papel. Então, seria um material que torna a argila um pouco mais fibrosa. Ela vai ter uma fibra entranhada dentro desse corpo, né, plástico. E por que nós pensamos em fazer isso? Primeiro, porque nós precisávamos de volumes de barro muito grande. E nós queríamos ter um contato com esse ser vivo, que foi o escolhido para a gente fazer essa experimentação, para a gente ter esse diálogo, sem ser que ele fosse agressivo. Então, nós pensamos em uma fibra vegetal também, a gente foi escolher o papel, e nós fizemos montes de baldes de jornal. A gente trabalhou com material reciclado, né, com jornal, e nós desfiamos, tornamos a polpa, voltamos a polpa do papel, e depois a gente misturou com a argila, porque a gente queria que esse
contato com a árvore fosse um contato amoroso, fosse um contato respeitoso e que seria um trabalho efêmero. A ideia é que depois de algum tempo esse trabalho não deixasse nenhuma marca e que fosse somente a giganta a estar aí presente nesse lugar. Então, aqui eu coloquei para vocês, são caminhos, né, que nos levaram a essa obra. Primeiro, a gente pensar a cerâmica como um processo, focar. Então, não assim, a gente ter um objetivo de produzir algo, mas a gente se lançar um desafio de vivenciar um caminho, uma pesquisa, para que a gente fosse descortinando certas possibilidades com essa materialidade. E esse processo, o processo como encontro, é baseado no fato de sermos um grupo de cerca de 20 artistas. Nesse momento a gente já tinha se colocado como artista, depois eu vou afinar um pouco melhor quem é esse grupo para vocês, eu estou agora focando mesmo na obra. E que esse encontro de artistas tinha esse desejo de se fazer como um encontro artístico, de a gente poder produzir arte. Esse era o nosso desejo. Mas essa arte ela viria a partir da nossa imaginação, alimentada com a relação com esse ser e com a nossa ideia de fazer algo que fosse muito grandioso, que ninguém pudesse fazer exatamente sozinho. Esse desafio de fazer algo que fosse maior que cada um de nós veio a partir das certas discussões que o grupo tinha de que, não, esse aqui foi eu que eu fiz, esse é meu, assim, eu não quero. Então, tipo assim, vamos fazer uma coisa junto, uma coisa que todo mundo tem que participar e que a gente perdesse esse contorno de quem era quem. Então, aparece aí, para vocês, um pedacinho de uma grande boca, né? E agora vai vir um detalhe, pode ser próximo, desse mesmo recanto que vocês estão vendo, que são os pés da árvore. E aí vocês podem ver, né, argila crua. Então, isso foi assim, quando a gente lembra disso hoje, a gente pensa, nossa, isso foi quase uma loucura, porque essa argila está crua e era no final do ano. E foi em dezembro, e é uma época aqui no Rio chove muito, então a gente tinha toda uma construção e reconstrução desse trabalho. Então essas coisas iam acontecendo em determinados tempos. Podemos ir para o próximo. Aqui a gente vai ver o outro lado da árvore. Então a gente imagina que a árvore está do outro lado do muro, e vocês podem ver um muro. E aqui a gente já vê o lugar onde ela vai encontrar o chão. E como é a estrutura da árvore, na verdade, ela parece que são muitas árvores, não apenas uma. Então, essa coisa também de uma coisa que é também formada por vários corpos nos aproximou mais ainda, porque era como um coletivo também. É difícil a gente construir uma obra coletiva, não é tão fácil, porque muitos têm que se fazer né? Não, a gente perde a noção até aonde eu intervi, até onde o outro pode ir, então tem toda uma certa discussão também. Em alguns momentos alguém predomina, né? Ao mesmo tempo todo mundo se alimenta formando um corpo só. E a brincadeira, esse coletivo é um coletivo feminino, e a gente foi encontrar nesse corpo da figueira toda essa relação com o corpo da mulher. Então a gente tem uma árvore cheia de seios, esses seios depois iam virando espinhos, tem vaginas, tem os membros, né, que vão se enroscando e vão fazendo. Isso tudo ia acontecendo durante esse verão que durou esse trabalho. Nós ficamos de dezembro até março fazendo. Foram 3 meses com a equipe de 20 pessoas se revezando. Né? Alguns momentos a gente estava todo mundo junto, depois a gente fazia pequenas equipes, e nesse sítio em Santa Teresa. Nesse momento, eu tinha um apoio da FAPERJ, um projeto de pesquisa, e esse projeto pôde alimentar esse trabalho,
Então, nós tivemos até, só para vocês terem uma ideia, nós subimos esses troncos com apoio de uma pessoa que trabalha com escalada. Então, a gente tinha uma cadeirinha com corda para a gente trabalhar, né, longitudinalmente nesses troncos. E aí a gente pode passar mais... Porque alguns ficavam até em alguma certa altura, como não, pode voltar. Essa perna, né, é uma perna que a gente teve aí uma das pessoas do nosso grupo tinha 70 anos, hoje ela já tem quase 80, mas na época ela estava com 70 anos, e ela foi recordando, quando ela começou a trabalhar, a gente levou alguns pigmentos, depois que a gente botou a argila, a gente começou a querer colocar alguma cor também, porque na figueira, o corpo da figueira também tem umas colorações muito sutis, ela é toda meio acinzentada, e a gente começou a ver, mas aqui tem um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, vamos tentar dialogar com isso, botando um pouquinho, todos os pigmentos naturais, né? E aí ela começou a reconhecer nessas cicatrizes da árvore, cicatrizes que seriam de um corpo com que ela tinha visto, um corpo doente, um corpo mais idoso, então começou a ter um diálogo e nós fomos acompanhando a construção dessa experiência. Então, cada parte começou a desenvolver nossas imaginações sobre determinadas relações que a gente tinha visto, ou coisas que a gente não desconhecia, que o outro podia ensinar, enfim. Foi todo um maravilhamento com o corpo vivo da árvore e com o corpo das nossas imaginações que podiam se projetar. Agora podemos ir para o próximo. Esse próximo, que é uma língua, ela fica no tronco cortado. A gente foi depois de conhecer várias cicatrizes. Essa árvore sofreu vários cortes, vários pregos, tinham várias marcas, né? E aí e aí vocês podem visualizar bem no encontro da língua uma rachadura, porque depois ela caiu. Estão vendo aí? Que tem uma linha branca ali. Depois a gente tentou reposicionar e depois ela caiu. Depois outras coisas foram acontecendo naquele plano inclinado do tronco cortado, né? Mas em algum momento a gente queria que houvesse uma fala, como se ela pudesse falar e a gente brincar. Será que uma árvore pode dizer, né? Será que a gente pode ouvir a fala de uma árvore? Podemos ir adiante. Enfim, foi um trabalho muito bom. Esse é o grupo, pessoal, tá? Que esteve nessa experiência. Pode ser o próximo, Rosilda, que a gente já vai aparecer o coletivo. Isso. Que é o Círculo de Arte da Terra. Esse é um grupo do qual participam mulheres de vários lugares da cidade do Rio de Janeiro, mas que, na origem, ele começou num projeto que eu desenvolvi na comunidade da Mangueira, com mulheres que tinham filhos com problemas, com filhos que eram identificados na escola com problemas de aprendizagem, filhos. Então, já tinha um projeto de arte desenvolvendo na Mangueira e alguém queria uma pessoa que pudesse trabalhar com as crianças. Ao ser convidada, eu estive lá nessa instituição e eu reconheci que seria mais interessante, até por conta da minha própria condição, né, do que eu fosse lá ensinar ou propor alguma coisa que eu pudesse entender melhor a situação das famílias, e especialmente a situação das mães das crianças. Na época eu também estava com 2 filhos pequenos, quase mãe solteira, né, porque eu tinha me separado com esse desafio de criar filho pequeno, que a maioria das mulheres brasileiras tem, que não é fácil. E na Mangueira a gente também tinha essa realidade. Foi assim, poxa, um momento de eu aprender, ser um aprendizado para mim também, para ser uma troca. Então eu comecei a frequentar esse lugar e oferecendo argila para a gente poder conversar. E eles pediram, então vamos fazer um trabalho de alfabetização dessas mulheres. Então eu comecei a fazer um trabalho com construção tridimensional, e falando sobre palavras, então a gente escrevia palavras e construía as imagens desses objetos, brincando um pouco, seria uma cartilha tridimensional, mas a partir daí, a potência do grupo foi desenvolvendo para se transformar num grupo de arte, e aí nasceu o Círculo de Arte da Terra. Depois que nós começamos a trabalhar juntos, outras pessoas se uniram, muita água rolou, umas pessoas saíram, outras entraram, enfim, acabou esse grupo
E Forno das Gigantas já era esse grupo composto de alunos da universidade, outras pessoas que eram ceramistas e que estavam achando interessante essa aventura. Esse é o ateliê de cerâmica da UERJ, um ateliê que eu montei e que hoje eu sinto muita saudade, né? Agora eu estou indo para a UFES, a gente tem um outro ateliê muito, muito bonito também, mas aqui foi um momento importante. Esse foi o trabalho das panelas mágicas. Aí nós estamos com a nossa coleção, isso foi uma outra aventura. Essa obra, a gente chama de Família Panelácea, como se fosse um nome, uma classificação científica, onde nós vivemos a aventura de produzir objetos de uso doméstico, investigando a condição feminina da relação com a casa, a relação com os objetos de produzir alimento, com esse desafio, e bem técnico também, porque ao tentar produzir panelas, nós nos defrontamos com uma dificuldade absurda, que é você conseguir uma regularidade, uma resistência, uma regularidade formal, uma resistência. Não é fácil você encaixar uma tampa na panela. Então, nós fizemos várias panelas que racharam, que abriram, e que, enfim, depois não ficaram belas, tivemos que desfazer. Ficamos nessa experimentação e reconhecemos que era um exercício de grande dificuldade, algo que, tradicionalmente, na nossa cultura, você vai ter as paneleiras como um conhecimento quase sempre desprezado, como algo considerado, né, um artesanato e quase sem valor, que para nós era uma condição de desejo muito grande. Então, nós estamos aí, algumas panelas foram feitas em conjunto e outras foram feitas individualmente, mas todas tentando trabalhar a ideia de família e pensando que essas panelas podiam expressar no seu corpo a relação do coletivo também, indivíduos que se unem e fazem juntos uma família, uma espécie de família, né? E aí a gente foi estudar também, fomos ver na história outras panelas, outras circunstâncias no qual a cerâmica estava a serviço dessa produção do alimento. Aí podemos ir para a próxima. E aí a gente vai ver, vocês vão ver uma coleção, são panelas romanas. E como se fosse a gente entrar na cozinha de uma cidade romana e a gente veria esse aparato, né, de serviço doméstico do líquido, enfim, dos continentes, né, para a produção do alimento. A gente foi pesquisar, nós também fomos. Nós chegamos até umas pessoas do grupo foram até Vitória, conhecer as famosas paneleiras, né, de Vitória. A gente foi aprender a fazer panelas com elas também. Mas eu trouxe para vocês essa imagem para a gente ter olhado todas, porque tem todo um conjunto, né? Tem uma espécie de família aí também. Podemos seguir. E aí está a nossa família já na exposição. Essa exposição a Rosilda participou. E essas panelas a gente começou a ter uma relação de menos funcional e mais de encantamento. Começamos a lembrar de várias histórias de panelas. Nós temos uma lenda que conta, né? Na verdade, é um conto de fadas, né? Que vai falar de uma panela que poderia produzir qualquer tipo de alimento e numa fartura. Então, a gente vai lembrar um pouco dessas relações, né? Com essas relações encantadas que a gente tem na cultura. E a gente vai buscar construir em uma parte desse trabalho um trio de panelas que a gente chamou de panelas encantadas. E aí, no próximo, a gente vai ver também um outro momento de encantamento, que foi na exposição, no dia da inauguração, nós recebemos a visita do coral de Puebla, aquela cidade no norte do México, e eles cantaram sobre as nossas panelas, promovendo ainda mais essa relação que a gente já estava de delírio, né, panelático, com esses objetos e com todas as narrativas que a gente tinha conseguido colecionar sobre o que é esse objeto, o que é a panela, né? Então, eles estão aí experimentando sonoridades no nosso conjunto Família Panelácea.
A próxima imagem já vai mostrar para vocês um recanto que a gente criou, aí já estava dentro da galeria, no espaço reservado da galeria, com 3 panelas que o público ouvia, né? Eram objetos sonoros, a panela se tornou um objeto sonoro, e ela eram 3 panelas, uma muito pequena, uma média e uma grande. Essa aí é a maior panela que a gente conseguiu fazer. E quer dizer, vocês não vão ver uma panela gigante, mas dentre essas panelas que a gente achou que seriam práticas, né, de uso, essa foi a nossa maior panela. E ela tem um objeto sonoro dentro dela. Ela é uma panela de feijão. Ela dentro dela tem, e não é nada muito tecnológico, não, é um radinho de pilha que tocava o forró universitário. Quando você levantava a panela, que a sonoridade saía, e você tinha que se aproximar, você tinha que escutar o que a panela estava te falando. A outra panelinha menor, que tem aí, que vocês vão ver aqui um pouco mais no primeiro plano, à direita, ela é uma panela de farinha. Então, era arroz, feijão e a farinha. A farinha, ela falava de uma reza, ela tinha um ponto, né, de cura, muito bonito, colhido com uma de nós. Então, cada uma delas vai falar de uma sonoridade específica, brincar com essa relação que a gente tem também, com as coisas que a gente escuta quando a gente está cozinhando, enfim. Tá? Então, essas são as panelinhas encantadas. E aí a gente tem, só falando para vocês das maiores panelas, né? Vocês vão ter na próxima imagem, vocês vão ter aí a ressonante, que é uma panela gigante, que a gente vai fazer algo que a gente pudesse entrar dentro de uma panela, uma espécie de abrigo, um abrigo panela, e nós estamos aí nessa aventura de construir esse corpo, né? E vocês que conhecem a cerâmica, vocês devem saber, porque o barro é um material muito pesado. O barro é um material plástico, é um material fluido, ele contém muita água. E essa água pesa muito, não terra. Então, ela tem uma estrutura toda de arame. Nós temos que fazer uma espécie de casa de pau a pique, arredondada. E aí, uma discussão enorme no grupo. Esse momento foi um momento muito difícil para nós, porque as pessoas diziam, não, isso vai cair, isso não vai sustentar. Então, e outro grupo, não, vamos. Então, sabe? Então, foi um momento de muita tensão, de tentar assumir esse trabalho para a gente poder compor a coleção que a gente queria mostrar. E aí estamos construindo a ressonante, que vocês vão ver ela quase pronta, finalizada no próximo quadro. Já com a gente, já fazendo os acabamentos nela, mas ela já com uma tampa, e a mulherada toda dentro, cabendo dentro e vivenciando essa coisa de vocês da panela poder ser um abrigo, né? E essa panela, ela se enterrava no meio do chão, ela nasceu no meio do chão. Na exposição, nós tivemos uma das mulheres que saiu cantando de dentro da panela, enfim, cantando poesia, foi muito bacana, tá? Então tá aí essa série de panelas encantadas. E agora eu quero passar para vocês também para um outro trabalho. Depois a gente pode voltar, tá? A gente com as perguntas, se vocês quiserem rever, a gente pode ir voltando esses quadros. Aqui é o projeto Falange. Esse projeto foi também um grande desafio para a gente, porque nós decidimos, primeiro, nesse momento, a gente já tinha se encontrado como grupo, primeiro porque a gente estava na universidade, em contato com comunidades, né? E com contato íntimo com a comunidade mangueirense. Nós tínhamos várias pessoas da Mangueira no nosso grupo, e todo um trabalho de arte que é muito solto, no sentido assim, de não ser conceitualizado, né? Não ter todo aquele enquadramento do circuito, e a gente falou assim, poxa, a gente também precisa dessa liberdade para as nossas experiências. A universidade pode ser esse campo de abrigo para nossas experiências, e que a gente pudesse ter um pouco mais despreocupado, digamos assim, não, a gente quer fazer arte, então tem que ter assim, tem que ser assado, e a gente tem que dialogar com tais e tais. Não, a gente tem um campo de produção de arte que a gente dialoga muito bem, que é
as pesquisas acadêmicas sobre arte. Nós já temos no Brasil, né, um grupo de artistas que trabalham na universidade e a universidade se transformando como um nicho de produção artística. E a gente vai encontrar, aliás, até naquele grupo, naquele trabalho que nós fizemos na Árvore, um dos artistas que tinha inspirado bastante foi a Ana Mendieta, que começou as experiências dela com a terra, enfim, com a inserção do corpo dela na lama, na natureza, na universidade, né? Então, assim, o campo acadêmico é um abrigo interessante para as nossas experiências, porque você ali você acaba tendo simplesmente o desejo de conhecer, né? Não há um enquadramento da institucionalidade tradicional da arte. Então, nós tivemos um desafio que seria a gente participar do Enecult em Salvador, e algumas de nós enviaram trabalhos escritos, enfim, né, trabalhos textuais, reflexões, mas nós fizemos também apresentar uma obra. E aí nasce o projeto Falange. Falange nasce como um libelo, aí o grupo se tornando feminista, que a gente passou por várias situações, a gente estava lá na panela, daí eles da panela, tipo assim, nós fomos para uma pesquisa da sexualidade feminina, nós descobrimos nessa experiência que os dedos da mulher são os órgãos sexuais, são também órgãos sexuais. Nós negamos Lacan dizendo que a mulher não pode ter inveja do pênis, porque, na verdade, ela tem 10 dedos, que ela pode, né, enfim, substituir qualquer falta que lhe faça. E nessa brincadeira de fazer os dedos, né, surgiram essa multiplicidade que vocês estão vendo aí de circunstâncias que os dedos iam acontecendo. Então, eram dedos falo, que é a brincadeira de falange, falo, dedo de conjunto, mas mãos, tinha oratórios que eram dedos, tinha santo, dedo, tinha... Um coletivo, especialmente o coletivo heterogêneo, né, de diferentes faixas etárias, de diferente formação intelectual, diferentes níveis acadêmicos, essa diversidade era uma riqueza enorme que está aí um pouco desse conjunto. Isso foi para a Universidade Federal da Bahia, na UFBA, e foi a próxima imagem mostra a gente montando esse trabalho na universidade. E foi tão bacana porque nesse momento que a gente está abrindo, vocês viram que eles estão todos enroladinhos, e a gente vai desdobrando esses papéis. E nesse processo de desdobrar, uma outra obra foi acontecendo, que eram uns enroladinhos. A gente até deixou alguns enrolados, que a gente começou a achar tão bonito isso, que havia uma certa questão de mistério, o que tem ali dentro e tal. O público começou a desenrolar, depois, pouco a pouco. Mas a gente organizou essa coisa concêntrica, né, ao redor de um núcleo. E aí está o público já fotografando, dialogando com a gente. Então, a gente já foi fazendo esse processo da instalação da obra como parte do trabalho de arte. Esses dedos depois se desdobraram em vários outros trabalhos, porque a gente começou a ver dedos pequenos, dedos grandes, dedos mais delicados com unhas pintadas. E a gente começou a explorar essa relação com essa parte, né, do corpo feminino em N circunstâncias. Então, o próximo trabalho já é um desenvolvimento do projeto Falange, que é uma veste, né? Esse é a veste da mulher cheia de dedos, e esse vestido ele é verde-rosa, e não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele é feito de pequenas conchinhas, é um tecido africano. Quando a gente fez a exposição lá em Santa Teresa, nas Gigantas, nós participamos de uma feira também. A gente vendeu algumas coisas, a gente tinha também uma ideia que a gente pudesse ganhar dinheiro, sabe? Uma parte do grupo precisava, né, de uma certa apoio financeiro. Nós tentamos fazer essas experiências, não deu muito certo, tá? Talvez até por minha própria incapacidade, porque eu não sou uma pessoa muito organizada nessa coisa de venda, enfim. Mas a gente fez algumas experiências sobre isso, mas a gente encontrou esse tecido. E eu
comprei esse tecido e depois esse tecido virou um vestido, e esse vestido está todo ali amarradinho com os dedos. Essa argila esses dedos foram feitos é a argila do buraco do metrô da cidade do Rio de Janeiro. Então, ela contém a terra da cidade. E aí, várias mulheres do coletivo vestiram esse vestido. Aí a gente tem a Joyce Henke, que é uma das mulheres do coletivo, experimentando. E aí nós participamos de vários encontros. Esse daí foi no MAC, lá em Niterói, no Museu de Arte Contemporânea. Foi uma performance que... Aí foi a Joyce que se vestiu como mulher cheia de dedos. Aí era muito interessante porque cada momento essa mulher era incorporada por uma de nós. E aí esses trejeitos eram outros, essas relações com que poderia ser essa mulher cheia de dedos acontecia de um modo diferenciado, né? Então todas nós íamos participando dessa vivência de ser uma mulher cheia de dedos. Mulher cheia de dedos é aquela mulher cheia de frescura, cheia de não me toques, ai, não, isso, sabe? Então, é aquela pessoa que não encosta, não pega nas coisas, não, sabe, não se relaciona, a gente foi desenvolvendo essa relação, nós tivemos até um momento que nós encontramos essa pessoa, uma outra exposição que a gente participou no SESC, em Nova Iguaçu, essa pessoa nos procurou e disse, eu sou essa mulher que vocês estão falando, eu sou essa mulher. E aí contou uma série de relações, enfim, aí seria um outro caminho longo para contar para vocês o que seria essa relação, né? Mas a gente poderia dizer que ela tem um vínculo com uma certa histeria, né? Com toda essa opressão que tem sobre o corpo feminino. Esse corpo feminino, que é um corpo fragmentado, que é um corpo despedaçado. O Projeto Falange fala disso também, do corpo da mulher como corpo despedaçado. E toda uma certa loucura que a mulher tem que ter para ela poder se libertar. Então, a mulher, quando se liberta, ela é meio louca, né? A chamada de louca, enfim, atribuída a ela uma certa loucura. Então, esse encantamento também se relaciona com essa liberdade que a gente ia tendo também de a gente poder ser também um pouco louca e brincar com isso, e a arte ser um campo de experimentação, onde a gente pudesse também se empoderando dessa nossa relação com o nosso corpo, dessa relação da liberdade dentro da cultura. Agora, nos próximos quadros, a gente vai ter aqui já uma relação mais acadêmica com essas experiências do coletivo, com a área da extensão acadêmica. Então, várias pesquisadoras que estavam comigo aí numa relação de orientação eram convidadas para estar no coletivo e elas acabavam incorporando essas ações dentro das suas pesquisas e trabalhos, né, da extensão. Então, aqui é um trabalho que a gente desenvolveu na Mangueira. A cerâmica está logo ali em cima, no cordão do gato rosa, que eram os dedoches. Nós fizemos dedoches de barro para brincar com as crianças, para a gente entender as narrativas que elas estavam contando sobre aquele lugar que elas viviam na Mangueira. Nesse momento, a Mangueira começou a viver um momento de violência absurda. Hoje, esse trabalho que eu desenvolvia, eu não consigo mais estar lá, porque hoje a milícia tomou conta desses espaços, e a série, enfim, se agravou muito. Se a Mangueira já tinha uma violência, né, nos seus espaços de circulação, e mesmo né, no espaço doméstico, hoje esse nível está assim, de não admitir a presença de uma pessoa de fora, enfim, é toda uma questão de um certo risco, né, que a gente traz não só para a gente de estar lá, mas também para as pessoas que estão nos recebendo. Então, infelizmente, isso é uma tristeza que eu tenho, da gente ter vivido isso, e ainda não ter superado. Nós não superamos isso na nossa cidade. Né? Agora, então, com a pandemia, eu tenho acompanhado muito de longe, eu faço parte de um grupo que escuta as vozes da favela. Existem organizações internas das comunidades que estão se organizando para enfrentamento da pandemia. Então, eu acompanho esses movimentos e tentando ver de que maneira, né, hoje eu posso pensar o meu trabalho também, enfim. Mas a gente está... Essa é uma realidade aqui, carioca. Mas esse momento foi um momento muito bonito, onde as narrativas vão encontrar circunstâncias da vida comum
dessa localidade, que é uma ruelazinha, né, onde tem a pracinha dos aposentados, que a gente que acolhia a gente ali, e nós ficávamos ali com as crianças que ficavam brincando, e nós propusemos, então, uma experimentação com o barro, e acabou saindo barro na história, um fantoche, e aí acabou saindo um espetáculo a partir desses bonecos que tinham as suas cabeças feitas de argila, outras até não, com papel. Eu já mostrei para vocês que a relação da argila, para mim, a cerâmica, para mim, é uma relação expandida, e o papel, né, que eu brinco muito com o papel e a argila, às vezes vai o papel, às vezes vai a argila, enfim, eles têm todo um diálogo. E o próximo, aí já enfim, a exposição que nós fizemos ali bem no meio, não sei se vocês conseguem ver, onde tem ali umas marcas com umas cruzes ali de tecido. Isso foi uma exposição na Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós fizemos, aí nós já estávamos, o coletivo estava trabalhando com uma obra que chama-se Corpo Oco, das panelas, daquela brincadeira da sonoridade da panela, da ressonante, da gente escutar ruídos a partir, sabe, a gente poder falar, nossa, parece que está havendo alguma coisa. A gente sai para esse corpo oco, e o corpo oco, então, ele já não tem mais nenhuma exterioridade, ou pelo menos nada que a gente implicasse ali algum trabalho. Então, eles eram, às vezes, rachados, eles eram, sei lá, não polidos, eles não tinham nenhuma preocupação, porque o que a gente queria mais era o interno, eram as reverberações internas. Esse trabalho a gente participou de uma exposição na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ali um pouquinho a gente brincando com as crianças na mangueira. Ali eu estou num jardim com uma criança, numa creche, escola, que nós desenvolvemos um trabalho também de cerâmica expandida, que era nós cuidamos de um jardim. Esse jardim contava as histórias da própria comunidade. Nós descobrimos também nas nossas conversas, nas nossas trocas lá, que ainda haviam casas de barro na Mangueira, que as casas mais antigas eram feitas de barro, e que ainda tinha no alto do morro, que são essas zonas de alta periculosidade que ninguém vai, ninguém pode ir lá. É bem interessante a estrutura de constituição desse espaço da favela, vertical, porque você vai ter nas bordas, que é o contato mais frequente com a cidade, que eles chamam de asfalto, você vai ter ali quase sempre pessoas de classe média baixa, enfim, pessoas que têm uma certa relação com esse outro mundo da cidade. E quanto mais você adentra, quanto mais você sobe o morro, mais você vai ter uma particularidade de ser favela e de contar essa história, de ser também um outro poder político ali dentro, um outro poder, né, policial também ali, enfim, tem toda uma questão opressiva também nisso. Não estou romantizando não, tá, gente? Por outro lado, assim, eu sempre fui muito bem acolhida, isso eu preciso dizer, pela comunidade, sempre fui. Até um determinado momento que eu podia estar lá, eu sempre tive bom acolhimento. Mas aí a gente está contando as histórias para as crianças que desconheciam, as crianças mangueirenses desconheciam essa história de que as casinhas eram feitas com barro. Então, nós fizemos miniaturas e montávamos ali com eles, brincávamos, né, de fazer joguinhos de montar e tal. Aqui também, no canto à direita, a gente tem ali os tecidos azuis, e foi uma experimentação que nós fizemos num projeto de um hospital psiquiátrico da UERJ, com escultura e tal, mas acabou que esse trabalho não se desenvolveu. Mas ele deixou rastros, porque hoje eles têm um laboratório de cerâmica deles, com uma pessoa que fez o curso comigo lá na UERJ, tá? Mas é um trabalho que precisa ser muito específico, então acabou sendo desenvolvido com esse grupo de pessoas de estudos dentro da psiquiatria. Agora, o próximo, aí já é um jogo também cênico, de contar histórias.
de brincar com as crianças, né? Aí a comunidade chegando na universidade, essas crianças são recebidas no evento da UERJ Sem Muros, na nossa cidade acadêmica, no nosso campus universitário. E várias nós montamos várias ambiências para elas poderem brincar com a argila. Mas essas são máscaras feitas de cerâmica, elas ficavam penduradas e a gente fazia um jogo, né? De quem é você, quem sou eu, o que você quer conhecer de mim, né? Um pouco para trabalhar essa recepção deles na universidade. E aí o mais interessante, que uma das crianças perguntou, tia, né, chamou a gente de tia, será que eu posso estudar aqui um dia? Então, foi uma alegria para a gente, né? Para a gente poder pensar que a gente trabalhou esse desejo, essa aproximação, né, de ser possível. A UERJ é um ambiente super inclusivo, a primeira universidade a trabalhar com cotas no Brasil, então a gente tem esse orgulho de ter esse diálogo, né, amplo e inclusivo, e muito íntimo com a cidade, com as questões envolvidas na nossa cidade. Aí eu mostro um pouquinho para vocês a UERJ, para vocês entenderem também um pouco do nosso lugar. A UERJ ela é uma universidade diferente das outras, porque ela é um grande prédio, é um blocão gigante, tá vendo? Aí eu sou um pavilhão com vários blocos interligados. E aqui ao canto esquerdo, a gente vai ter o Centro Cultural da UERJ, aonde, bem na esquina, entre esse retângulo aí que a gente vê de cima ao encontro do bloco, ali fica um laboratório de cerâmica. Se eu tivesse com o mouse, aí eu podia mostrar para vocês, mas vocês vão conseguir localizar entre essa grande plataforma aí, desse retângulo, que é o teto do Centro Cultural, esse prédio um pouco mais baixo, e nessa esquina, ali é o nosso ateliê. E do outro lado, nós vamos ter essa grande via, que é a Radial Oeste, que é uma via dos anos, construída mais ou menos nos anos 70, junto com a universidade. Esse prédio foi construído em 1970, e a estrutura é uma estrutura já pré-existente, que era uma favela, chamada Favela do Esqueleto. Então, a UERJ nasceu numa favela. E aí é interessante toda essa história, explorar com vocês essa história, porque essa favela era uma ocupação de um prédio, daquelas obras do governo gigante, iam fazer um grande hospital público, e depois foi abandonado, depois foi ocupado. E essa comunidade ela tinha um vínculo direto com a Mangueira. Agora vamos para a prancha seguinte, que vocês vão entender. Ali, olha, ali eu já estou da UERJ olhando a Mangueira. E aí tem até um ser que parece, né, um tucano, que vem de um outro lugar muito próximo de nós, que é a Quinta da Boa Vista. Então, é muito interessante, porque a gente começa a prescrutar, né, essas relações entre os lugares da cidade, a gente vai ver que há uma rede de narrativas, é uma rede de circunstâncias que vai fazendo significação. Especialmente a gente vai buscando essas histórias com as pessoas mais velhas, pessoas que sabem das coisas que aconteceram no passado, ou mesmo estão nos livros, né? Então, uma das entrevistas que eu fiz na Mangueira, uma das mulheres me disse assim, olha, nós somos muito altivos aqui, nós temos muito orgulho de quem nós somos mangueirenses muito orgulhosos. Eu já tinha percebido isso. Porque assim, a primeira vez que eu fui na Mangueira, essa ideia que a gente tem, comunidade, pobrezinhos, nada disso. Primeiro que eles são lindos, eles são super vibrantes, as mulheres todas muito bem, sabe, cuidadas, os cabelos com tranças, um orgulho da negritude, um orgulho da cultura, eles têm a coisa do samba, eles têm uma coisa muito forte, apesar de todas as dificuldades que eles têm de sobreviver, né, diante desse descalabro que é social, né, desse fosso social, eles têm uma garra, uma coisa incrível, e ela vai atribuir essa garra mangueirense à própria história. Ela vai dizer para mim, nós somos descendentes dos escravos do imperador. Então você vai ver que a maioria da população é negra,
E você vai ver que nós somos os descendentes dos escravos do imperador. Então, nós sempre fomos tratados com muito cuidado, nós somos... E aí ela me mostrava, tá vendo do lado de lá? Então, assim, do lado direito é a Quinta da Boa Vista. Havia um túnel subterrâneo, porque as pessoas do palácio vinham aqui na Mangueira namorar as mulheres mangueirenses. Então, sempre houve um caso de amor entre o rei e as mulheres mangueirenses. Então, toda essa questão, até da própria escola de samba, toda a representação, né, de orgulho, enfim, vocês olharem o luxo da escola de samba, vocês vão entender também que há uma certa nobreza, né, que é retratada aí. E aí, do lado desse quadro da comunidade, você vê que ainda tem bastante área verde, né? A Mangueira também, ela aparece em algumas músicas antigas, por exemplo, Noel Rosa, quando canta na fábrica de tecido, é uma dessas fábricas que estão bem nessa primeira faixa na base do morro. A Mangueira viveu um período, né, ali de população maior por conta dessas primeiras indústrias ali na base do morro, estão prédios abandonados. E aqui a gente vê com as crianças ali, elas brincando com o conjunto de trabalhos que o coletivo chamou, né, o círculo chamou de habitação. Então, não só as casinhas nesse momento, mas o que tinha dentro da casa. Então, tinha sofá, tinha cadeira, tinha fogão, tinha as pesquisas e as conversas com as crianças, a gente ia fazendo esses objetos que faziam parte da vida de todo mundo. Eles iam brincando de casinha, a gente ia recontando as nossas próprias histórias, relações que a gente tinha com esse lugar chamado Mangueira. Então, um pouco para mostrar da vida, né? Da própria vida, a valorização da própria vida. E o barro sendo parte integrante disso tudo. Aqui no próximo quadro, a gente tem aí, já foi um retorno a certas experiências que nós tínhamos feito, bem no comecinho do coletivo do Círculo, que é sobre a questão do corpo feminino. Nesse momento, a cidade do Rio estava toda fechada, um momento de grande violência, de crise acadêmica também, a universidade se fechou, enfim, foi um momento difícil para o coletivo também, mas a gente insistia. Muitas vezes a gente abria o centro cultural para a gente poder se encontrar, para a gente conseguir produzir o nosso trabalho, que era sempre produzido juntas, a gente junto fazendo. Mas nesse momento, a gente estabeleceu que a gente também poderia fazer alguma coisa dentro da nossa casa, na medida que a gente não estava podendo sempre estar junto. Então, nós pegamos, voltamos a brincar com aquela ideia do corpo feminino como um corpo fragmentado, um corpo despedaçado, um corpo que, para ser dominado, se instituía esse corte às mulheres aos pedaços. Então, quando você fala de uma mulher, você fala, ela tem uma língua comprida, então aquela mulher tem uma bunda, então ela tem uma cabeça, enfim, né? Então, todas elas, então a mulher tem ouvido comprido, a mulher sendo a qualificação de uma mulher sendo sempre esse corpo partido, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente comparava, quando se pensa no corpo masculino, você sempre tem um qualificador mais genérico, mais geral, né? E quase uma coisa sobre a personalidade, e não tanto reificado, não tanto corporificado como o corpo feminino. Então, a gente vai brincar novamente com essa ideia e vai nascer esse trabalho, chama-se O Corpo de Mulher. E aí vocês já viram que o coletivo também já foi diminuindo um pouco, né? Porque a circulação e a possibilidade de estar junto, né? Quanto mais precária a vida de uma mulher, mais difícil é para ela ter um tempo livre, para ela fazer as coisas que ela deseja, que ela quer. Ela quase sempre tem que estar no cuidado da sobrevivência da família. Nós mulheres sabemos disso, né? Então, a gente tem ali uma diminuição desse coletivo, mas a gente tem um trabalho muito animado no Corpo de Mulher, mas aí cada mulher já está a par de um pedaço. Então, nós resolvemos brincar, então, com esse despedaçamento, e cada um escolheu um pedaço para trabalhar, ou 2 ou 3 pessoas trabalhando, né? Esse corpo. Então, a gente tem uma cabeça tosca ali, essa experiência. Então, o seio, que é um vaso, né? Um úbere,
muito cheio ali, de uma mulher que queria falar sobre essa questão da amamentação, tá? Foi uma experiência muito bonita, nossa. Aí a gente tem, nesse período de dificuldade, no próximo quadro, vocês vão ver a gente também com uma interferência política na universidade, a gente retoma o trabalho corpo oco, e a gente vai brincar com essa corpo oco, ocupar a universidade com várias oficinas, falando sobre a importância da escuta, a importância dessa coisa da interioridade do corpo, da própria arte, do nosso próprio corpo. Podemos seguir. E então, assim, aqui a gente perdeu um pouco a cronologia, porque eu não sei exatamente, porque esse trabalho agora que eu vou falar para vocês, que é da concepção, é um trabalho que tem vários momentos, e eu não me lembro exatamente, dentro daquela sequência que eu mostrei para vocês, quando é que ele vai adentrar aí nas nossas intervenções, mas ele foi uma parte daquela pesquisa do corpo lá com os dedos, né? Aquilo foi muito fecundo, isso foi se desdobrando para várias possibilidades. A gente chegou a falar do feto. Algumas mulheres tinham feito aborto, a gente estava vivendo um momento de uma convocação para um trabalho com o feminismo na própria universidade, foi um evento que a gente participou, e aí nós retomamos essa questão dos fetos, aqui a concepção, né, com vários fetos que conseguiram se formar e nascer, outros nem tanto, outros que a gente ouvia falar. Então, e a gente começou a debater sobre a questão do aborto, e nós chegamos à conclusão, isso a opinião do grupo todo, que a gente não ia defender o aborto, mas a gente ia defender a descriminalização do aborto. A gente deveria começar por aí, e que era uma discussão que envolvia ética, que envolvia muitas questões, né? Porque às vezes a mulher não pode ter o filho por questões econômicas, por falta de apoio da sociedade, até familiar, não que ela realmente não queira, tem gente que obriga a mulher a fazer aborto, então a gente não podia também ir cair assim nessa conversa assim, sem a gente se trabalhar, a gente pensar, a gente discutir muito. Mas a gente acha que chegamos à conclusão que mas a descriminalização ela precisa acontecer, né? Esse é o primeiro passo. Então a gente se engaja nisso, e aí vem o próximo quadro, que é a experiência performática dos abortinhos. E os abortinhos, eles aparecem em algumas exposições também, eles aparecem em mimos. O coletivo também fez muitos mimos. Os mimos eram oferendas que a gente fazia para o público ou para os lugares que a gente ia. Então a gente botava um perfuminho, um cheirinho nessas coisas, as pessoas guardarem na bolsa, então guardarem nas suas gavetas, alguma coisa do círculo, né? Uma coisa de cumplicidade. Olha, a gente quer ser cúmplice com você, queremos dialogar com você. Então a gente fazia, então vocês vão ver os pequenos fetos, mas aí fizemos uma performance nesse evento do feminismo sobre essa questão da descriminalização do aborto, né? Como um grupo feminino e feminista, a gente precisou passar por essa experiência, por esse lugar. E aqui um pouco, é que eu já estou terminando, né? Que agora eu quero ouvir vocês, eu quero poder voltar, né? Talvez alguns momentos com vocês, enfim, vão ter perguntas, conversas. E o próximo é só para falar para vocês que eu, como artista, eu tenho minhas fugas também da cerâmica, então, assim, com outros materiais, mas não tanto, né? Então, seguindo um pouco o conselho da celeira, né, de mistura de coisas, eu gosto muito de trabalhar com cimento. O cimento também é uma massa. Às vezes eu misturo cimento com barro, no caso esse é um cimento, é uma exposição, um trabalho que tem 1,5 metro, né, de diâmetro, um trabalho bastante pesado, tem uma luz, chama-se redução, mas ele ainda está falando da favela, está falando das escadarias da favela. Aí eu meio que fiz uma escultura reduzindo toda a experiência que eu tinha tido na Mangueira com relação com as escadarias que eu tive que subir e descer, enfim, a estrutura toda, né, das vielas e dos caminhos, que a vida acontece muito nas escadas, a vida social, né, de você sentar na escada e você bater papo, de você poder trabalhar. Todas aquelas oficinas dos bonecos eram feitas sentados nas escadas. Um outro trabalho que está aí, que eu trouxe para vocês também, é um trabalho que eu estou gestando agora, que é uma exposição que vai acontecer no ano que vem,
é sobre a obra do Murilo Mendes, que é um poeta que está muito ligado, né, à nossa arte moderna. Ele era crítico, ele era poeta, ele era crítico de arte. Então, capturei uma frase do Murilo Mendes, que é: sou contemporâneo e partícipe dos tempos rudimentares da matéria. Eu gostei muito dessa frase para trazer para vocês, para a gente poder pensar o que é a cerâmica hoje, né? Ao mesmo tempo que ela tem essa potência para estar no contemporâneo, ela também está trazendo a gente esses tempos muito arcaicos, né? Os tempos imemoriais, os tempos que a gente não consegue nem responder com história, né? Enfim, que às vezes elas vão estar nos mitos, né? Nas coisas que a gente acessa miticamente. E o próximo e último é um convite para vocês, é uma exposição que eu estou participando, e aqui eu estou falando do barro, sim, porque essa é a Nanã é a divindade, que é a divindade do mangue, da lama, do barro, que muita gente renega, todo mundo acha que o barro é sujo, mas o barro não tem nada mais limpo, o barro é a fonte da vida. Falo para vocês sobre isso, sobre essa relação íntima de paixão, né? E todo esse respeito que a gente tem que ter com os nossos mangues, com a nossa natureza. A relação com a cerâmica tem que ser uma relação muito respeitosa, de preservação. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem muita química relacionada com os nossos trabalhos, né, na cerâmica, e a gente tem que lembrar sempre dessa fonte, dessa divindade, né, que é a terra. A Nanã, aí ela está dançando muito brava, porque isso aí é o derrame, é uma foto que é um derrame da água da lama tóxica no Rio Doce. Então, eu chamei a Nanã para exorcizar, e é uma exposição, chama Vazio de Nós, está no Instagram. Quem quiser visitar, vai ser um prazer. Eu aí tenho alguns trabalhos em cerâmica, outros não, enfim, alguns são esses trabalhos de fotografia, outros são de escultura, mas está aí finalizando para a gente poder, então, aí eu partir para a escuta e diálogo com vocês, tá? Isabela? Olá! Olá! Gente, que apresentação riquíssima! Quantas coisas interessantíssimas você trouxe para a gente poder discutir, não é? E agora vamos abrir para as perguntas, para as discussões, não é? Eu particularmente tenho aqui algumas coisas para conversar, não é? O tema das panelas é algo que me interessa profundamente, né? E a gente sabe que preparar refeições está entre as coisas mais antigas do mundo, e os utensílios vêm sendo criados desde que o mundo é mundo, né, para atender às necessidades do ser humano. Cada objeto de cerâmica tem forma e função, e são usados desde os primórdios, né? Lévi-Strauss, ele abordou a passagem da natureza à cultura, né, representado pela metáfora do fogo, que transforma o alimento cru, portanto, o alimento natural, em cozido, né, aquilo que é humanamente transformado, indicando que a cozinha é aquela atividade que converte a natureza em cultura. Então, inclusive, ele também falando sobre o fogo e a cocção, ele ressaltou que, tal como a cozinha, a olaria também supõe o emprego do fogo. Os recipientes de argila devem ser cozidos, né? Esse tema, né, que envolve fogo e cocção, também é algo muito que eu tenho bastante interesse. E já trazendo também outra questão que eu vou emendar em relação à cocção, eu achei muito feliz, né, o coletivo ser denominado círculo, porque é uma simbologia que representa o que agrega, né? É coerente com as vivências em grupo, né, centrada no sentido relacional do trabalho. Eu gostaria de tecer um paralelo com os vários grupos de produção da cerâmica popular,
da tradição utilitária, de raiz, que também trabalham em grupo, né, há várias gerações, que utilizam a transmissão oral, né, e não usam torno. A exemplo, por exemplo, né, das louceiras remanescentes da Serra do Talhado, em Santa Luzia, aqui na Paraíba, a Serra do Talhado, que foi tema histórico do filme Aruanda, esse tema do filme que é icônico, né, inclusive, de 1960, que foi dirigido por Linduarte Noronha. Também exemplo das paneleiras, né, que você comentou, e daqui a pouco eu digo mais um pouco, do Espírito Santo, que são vinculadas à Associação das Paneleiras de Goiabeiras, lá em Vitória. Agora você vai dar aula na universidade, já está dando aula lá, que foram visitadas pelo coletivo que você coordenou, né? E conforme o relato no seu texto, Panelas Mágicas, a arte cerâmica como encantamento, vocês também ficaram encantadas pela produção delas, né? Então, eu gostaria de saber se vocês realizavam as queimas em fornos a lenha ou em fogueiras, como os grupos de louceiras e paneleiras citadas, ou que tipo de queima vocês trabalhavam, né? Rosilda, na UERJ, eu nunca trabalhei com fogo, chama, sempre com forno elétrico. Nesse ateliê eu instalei, eu recuperei, e foi uma luta poder fazer cerâmica na universidade, porque quando eu cheguei não tinha nada. Eu fiz um projeto pela FAPERJ, para eu poder instaurar um ateliê e ter respaldo, digamos assim, né, logístico para poder instalar. Então, todo o material lá, desde a porta, tudo foi, e também com apoio, porque tem uma coisa interessante também, existe uma rede de apoio entre os ceramistas, né? Então, eu recebi o primeiro forno, eu ganhei de presente de uma pessoa, e ela tinha dois e um estava muito velho, ela falou, você não quer um velho? Então, você reforma? Eu falei, opa, aceito. Então, eu comecei com esse forno restaurado, que foi um presente. Depois, brigando dentro da universidade, porque demorou muito, você sabe como é a universidade, demorou para conseguir restaurar dentro das oficinas. Aí eu resolvi lá brigar com a pessoa, pelo amor de Deus, preciso desse forno, preciso fazer meus trabalhos. E aí a pessoa viu minha paixão lá, falou, professora, você vai me perdoar agora porque eu vou conseguir um outro forno. E aí me conseguiu um forno que tinha sido abandonado pela UF, pela Federal Fluminense, e estava lá jogado, e ele conseguiu recuperar para mim, enfim. Então, e mesmo assim um desafio de ter um forno elétrico ali dentro, mas a universidade, pelo fato de você trabalhar com alunos, e eu sempre instruí essa relação do cuidado com todo o processo. Então, muito íntimo com eles dentro do laboratório. Eu sempre considerei isso poderia ser um risco, dado o formato. Vocês viram como é o ERJ. O ERJ, ela é um prédio, então a gente tem pouco espaço físico externo para poder lidar com qualquer ação externa, é muito complicado. Eu uma vez fiz uma tentativa com o apoio da prefeitura, nós chamamos até de churrasco de bar, porque eu fiz dentro de uma churrasqueira. Então, a gente brincou com essa ideia. Isso é um churrasco de barro, mas não faço fogueira, não faço fogo. Agora, na UFES, eu já estou querendo partir para essa aventura de trabalhar com lambida de fogo, porque eu acho muito interessante. Eu acho muito... É interessante isso que você está trazendo, porque é justamente a partir da infraestrutura que a gente dispõe nas universidades que a gente pode pensar, inclusive, num programa, né? O que é que vai ser abordado, porque se a gente for pensar exatamente nessa questão que é pontual e relativa à cerâmica, que é a queima, então vão ter determinadas estruturas nas universidades que não vai ser possível trabalhar com queima, com combustão, né? Vai ter que se trabalhar com fornos elétricos. Aqui no caso da UFBA, por exemplo, nós não trabalhamos com forno elétrico. A gente trabalha com forno a lenha e forno a gás, né?
Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém aqui presente? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Alguém pode colocar a pergunta no chat também, gente. Vocês não quiserem aparecer, vocês podem chatear e a gente Vai lendo, né? vai tendo uma interlocução com vocês. Isso. Oi, bom dia. Olá. Olá. Bom, eu achei muito interessante, eu estava acompanhando aqui as explicações. Muito show, muito legal o trabalho. Eu gostei muito, estava chamando muita atenção a questão do trabalho das panelas. As panelas que trazem e emitem um som, né? Associado a algo que se faz com elas, ou que está se fazendo no momento que estão utilizando elas. Achei muito interessante como a cerâmica e juntamente com a poética, e, enfim, a construção, né, o conjunto da obra foi o resultado. Achei maravilhoso. E, assim, eu tava escutando, né, mas qual foi, assim, o inicial, assim, dessa ideia, da ideia das panelas? Tipo, agregar essa questão do som a ela. E eu lembro que tu falou que tem realmente um radinho assim, dentro de cada panela, né? Que quando você abre, aí você consegue escutar esse som. Né? Então, foi já definido desse jeito, tipo, em colocar esse material dentro ou não? Tipo, isso aí veio depois para solucionar o problema dessa questão de transmitir a sonoridade ou não. Como foi esse processo? Cris, obrigada pela tua pergunta, uma pergunta que faz a gente pensar exatamente no processo, porque o processo, né, eu comecei falando assim como processo, é que uma coisa vai alimentando a outra, né, então você quer entender esse encadeamento. Sim, e faz muito sentido pela natureza do nosso trabalho, então não é que a gente tivesse um projeto, e aí fechado, começo fechado, né, não, é uma coisa que vai se encadeando na outra, tá? Quando a gente se colocou a ideia de fazer panelas, foi uma ideia vinda até da Mangueira, porque a comunidade mangueirense, uma das questões que as mulheres da Mangueira colocavam assim, a gente quer fazer coisas úteis. Enquanto a gente queria pirar com arte contemporânea, fazer instalações, elas não, queríamos fazer coisas úteis. Então, a gente queria fazer panelas. Então, a gente, sabe, ao mesmo tempo que a gente cedia de cá, elas também cediam de lá, e nesse momento a gente teve que acompanhar. E tudo que parecia muito fácil, porque, assim, eu trabalho no torno, né? Eu trabalho no torno. Até a gente fez algumas experiências no torno, mas a gente chegou à conclusão de que para todo mundo poder fazer junto, era interessante que a gente fosse fazer no sistema mais tradicional, o sistema do rolete. E esse sistema do rolete, ele racha, para você depois conseguir essa uniformidade toda, nós teríamos que ter trabalhado muito tempo. Uma boa paneleira, ela leva, sei lá, pelo menos uma década. E o aprendizado dela começa ali ajudando a mãe, ela vai fazendo as pequenas panelinhas, a gente pode ver isso ali na comunidade ali das Goiabeiras, como esse aprendizado, assim como na cerâmica indígena, que eu estudei muito, assim como você vai vendo esse aprendizado do cotidiano, de você estar ali observando, de você pouco a pouco ir dominando aquilo, e mesmo assim você vai ter nas paneleiras, você vai ter aquela que ela é a grande paneleira, a matriarca paneleira, que é aquela que é super paneleira, que é a mestra de todas elas, que essa mulher ela faz panela há mais de 30 anos, entende? E quando ela morre as pessoas choram, porque ninguém mais vai fazer panela como ela, esse tipo de coisa. Uma coisa também que aprendi, cada panela, por mais que a gente tivesse um modelo, assim, para fazer um modo mais simples,
elas iam se diversificando, porque ela tem um contato, a gente tem um contato muito íntimo com a mão, esse oco da mão. Daí eu vou chegar depois dessa coisa do oco da panela, porque tem o oco da mão. Então, quem tem uma mão muito grande vai conseguir acompanhar, e a gente tinha mulheres que tinham um corpo vigoroso, outras mulheres mais franzinas, como eu, que tenho uma mão menor. Então, você vai ter panelinhas e panelonas. E toda essa experiência de fazer foi nos levando a essas pequenas descobertas que, somando, vai dando um grande grupo de conhecimentos. E isso em um ano. Nós ficamos um ano fazendo panelas. E depois aí o grupo partiu para a experiência do corpo oco. Porque no meio do processo teve essa descoberta da sonoridade, né, que foi com a intervenção do Coral de Puebla, porque o fato de a gente ter transformado a panela em objeto sonoro foi uma brincadeira de encantar a panela. Porque, assim, teve também como processo de trabalho da gente, porque estava todo mundo sentado na mesa, em volta da mesa, batendo papo e produzindo, panela quebrando, panela rachando, e volta reciclando. E a gente foi fazendo. Eu tinha uma ideia de fazer uma panela grande, não gigante como aquela, mas uma panela grandona, só que essa panela, ela precisava ser feita com todo mundo. E no final alguém resolveu que queria abrir a panela para se torná-la maior ainda. Aí ela não aguentou, ela rachou. Então, foi daí também que a gente partiu para uma panela gigantesca. Então, já que a gente tem que fazer grande, vamos fazer uma enorme. E aí a gente saiu para essa ideia. Ela não precisava ser cozida, porque ela seria só uma alusão, né, ao cozimento, mas era uma panela que podia cozinhar pessoas dentro, ela podia abrigar, esse cozinhar também ele pode ser expandido, né, uma ideia de você, do abrigo, de você produzir algo lá dentro. Então, era um espaço que era muito gostoso, porque aqui no Rio é uma cidade muito quente, e ali você ficava, é uma cidade abafada, é diferente, por exemplo, no Nordeste você vai ter calor também, mas você tem sempre uma brisa fresca. O Rio, por conta da geografia dele, dos morros, e também por conta da arquitetura dos grandes prédios, espigões, a UERJ é um desses espigões, você não tem circulação de ar, então você tem aquele calor abafado. Chega no verão, 42 graus, e quando está fresco, às vezes a temperatura térmica vai para 50 graus. Então, ali dentro é aquele frescor do barro, então você abriga esse corpo, né, dentro, então como se fosse um lugar de aconchego, nessa cozinha, como se fosse um lugar de aconchego. Aliás, eu estou falando para vocês da minha cozinha, que foi o lugar mais fresquinho, hoje está um dia quente aqui no Rio, que eu encontrei para poder ficar aqui com vocês, que é um lugar que acho que a gente fica muito à vontade, né, na cozinha. Eu estou sem meu ateliê, quando eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu também faço aqui mesmo, porque tem água, enfim. É um lugar mais tranquilo de trabalhar. Mas quando a gente viu aquele coral cantando, e alguns iam colocando no ouvido, escutando, né? Escutando, uns cantavam e os outros escutavam. Aquilo ali, depois nós fomos fazer aquilo ali também. Puxa, vamos ver, o que é que dá para a gente ouvir? Aí falava, quando você fala, inclusive no dia da exposição, uma das pessoas do grupo, que é poeta, a Maria Helena, ela cantou dentro daquela panela maior, ela declamou uma poesia dentro da panela. E a panela, quando você fala muito, ela funciona como um alto-falante. Então foi um pouco, sabe, Cris, ali dessa relação de ficar fazendo essas experiências, que a gente começou a ver que tinha algo ali dentro que era interessante da gente se aventurar. Então, a gente vai partir para a aventura do corpo oco. E, paralelo a isso, uma das pessoas que recém-chegada do grupo vai trazer uma proposta de fazer um acúmulo de ovos. Ela queria, inspirado num trabalho da Celeida Tostes, que é uma ceramista
muito importante, né, no Brasil. Não sei se vocês já conhecem. Provavelmente, se não conhecem, a Rosilda depois vai apresentá-la para vocês. Mas ela tem um trabalho com vários ninhos, com ovos, com várias formas circulares. Ela trabalha muito a questão do feminino também no barro. E ela vai propor uma experiência de acúmulo. A gente viver uma experiência de acúmulo. E aí juntou uma coisa com a outra e acabou saindo essas rotundidades, que já não é mais panela, já são esses ovos, e a busca da interioridade desses ovos. Acho que foram confluências que levaram a gente a essa experimentação. Respondi a tua pergunta? Acho que sim, né? Eu queria só Sim. perguntar, Isabela, a exposição, ela se chamou Dentro, Fora, Junto. Quer dizer, o próprio título da exposição, ela já abarcava essa questão também do dentro, né? E eu posso também afirmar, eu estava aí presente, né, durante a exposição, e foi um momento, assim, um dos pontos altos da exposição foi justamente a apresentação do grupo, desse grupo de cantores do México. Foi lindíssimo, né? E a exposição como um todo estava muito bonita, né? E muito, assim, instigante, né? Porque as propostas trazidas por Isabela e o grupo são propostas, assim, muito contemporâneas, né? Para a gente ter uma relação diferenciada, inclusive com esses objetos que são tão, vamos estar entre aspas, tão comuns, né? Que está aí largamente difundidos pela história, né? E pela pré-história, enfim. E é isso. Alguém quer perguntar, fazer mais alguma pergunta? Porque eu também tenho outras questões. Oi, Oi, Rayara. Pode falar. De uma sensibilidade, assim, fiquei emocionada com o trabalho dos fetos, o das crianças lá na Mangueira, você brincando de casinha, trazendo, né, a cerâmica, essa inocência, achei incrível, assim, nem palavras. E o da árvore, particularmente, eu achei muito interessante, porque a cerâmica tem essa ancestralidade, né, traz essa ancestralidade pra gente, e a árvore, como você falou, tem 30 metros, então Deus sabe lá quantos anos essa árvore já está aqui nesse mundo, né, e traz essa energia para a gente. Eu queria saber como é que se deu a escolha desses trabalhos que porque eu vi que tinha umas mãos, né, teve partes assim, e como você falou, foi um coletivo, e como vocês decidiram assim, onde colocar as coisas, e também sobre o material que foi utilizado, você falou que era uma obra efêmera, né? Vocês fizeram e eles foram se desmanchando com o tempo, foi isso o que aconteceu? Sim, como a gente escolheu fazer em diálogo com o corpo da árvore, a gente decidiu que ia respeitar esse corpo. A gente ficou preocupado, assim, de não colocar nada que pudesse envenenar, né, ou prejudicar ali, fazer algum furo, alguma marca que pudesse, né, criar um caminho de broca, porque a figueira ela é muito forte, mas a figueira ela é muito antiga. Essa figueira, por ela ter essa altura dela, sei lá, ela deve ter, calculou, sei lá, uns 200 anos, não sei. E ela sustenta um muro, e eu acho que ela foi deixada ali porque ela fica no parque, assim, é um pedaço de um muro, não está colada na casa. Essa exposição, ela foi um evento que aconteceu com pesquisadores de artes da pós-graduação do Rio de Janeiro, então tinha o UF, o ERJ e o FRJ, todo ano eles fazem esses encontros, e houve uma chamada, assim, que a gente achou interessante para poder participar, e aí é engraçado, como esse coletivo tinha mulheres da UERJ, né, da academia, e mulheres da comunidade mangueirense, esse momento estava bem equilibrado, uma puxava para um lado, outra puxava para o outro. Então havia esse jogo, né, do coletivo, de um jogo de forças, né? Quem é que está ali demandando, o que a gente vai fazer? Porque a gente vai para o ateliê, a gente fala, bate papo pra caramba, mulherada, não imagina, fala pra caramba. E aí o que a gente vai fazer hoje? O que a gente quer fazer? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. E só que a gente vai sempre caminhando, né?
então vamos tentar fazer isso? E aí vai costurando. Então, alguém falou, poxa, tem um edital, vamos participar, porque já tinha, isso foi em 2011, já tinha a ideia de que a gente queria, como coletivo, a gente se formou em 2009. Em 2011, a gente começou com um desejo de dialogar com o nosso trabalho como arte. Um grupo falou assim, poxa, a gente tem que mostrar nosso trabalho como arte. Vamos ficar aqui fechada no ateliê, a gente tem que partir para fora da universidade. Então, teve essa ideia da gente ir. Então, foi o primeiro edital externo, porque antes a gente já tinha feito uma exposição, mas uma coisa muito nossa, assim, a gente fez com o CEDIM, que é o Centro Cultural de Apoio à Mulher. Nós fizemos eu fiz um trabalho curatorial e a gente apresentou e eles acolheram. Então, a gente já tinha apresentado, digamos assim, artisticamente, coletivo, mas a gente ir junto com outros grupos e tal, ainda não. Então, a gente resolveu se lançar, mas nós já tínhamos feito, na UERJ, um trabalho com uma coisa que a gente chamou de gigantas, que era uma escultura, e aí foi um exercício que nós nos fizemos de construir uma coluna com elos de barro, né, com a espessura dos nossos braços. Então, cada uma mediu um rolete de barro da espessura do seu braço e a gente foi montando aquilo um em cima do outro. E a brincadeira, vamos ver até onde a gente pode. Então, era muito lúdico também, sabe? Era muito lúdico da gente ver o que a gente pode fazer. E era tudo uma brincadeira. Por isso que é encantamento, porque é muito lúdico. Ao mesmo tempo que aparecem as obrigações, né? Eu quero fazer uma panela para cozinhar feijão, coisa que nós não conseguimos, tá? A gente conseguiu aprender como faz. E a gente aprendeu que para você fazer uma paneleira, para você cozinhar um feijão, você tem que ter pelo menos uns 20 anos de aprendizado aí, uma matéria plástica muito apropriada. Então, a gente teria que ter um chamote, uma tecnologia assim que a gente não, naquele momento, a gente não tinha. E outras questões do grupo foram acontecendo, né? Mas a gente aprendeu o que é uma panela de barro. E a gente brincou com essa ideia e a gente se encantou com a convivência com as paneleiras. Esse foi o nosso super ganho, né? Mas a giganta, nós já tínhamos feito exercício da coluna e a gente falou assim, puxa, vamos fazer isso no parque, então, porque a gente pode encostar em alguma coisa, a gente pode fazer essa coluna que a gente não precisa, para ela não cair, para ela ter uma certa estabilidade. Quando a gente vai no parque, a gente se encontra com essa árvore. A gente vai finalizar a proposta para a gente apresentar. Havia uma seleção curatorial e a gente vai ver o lugar para a gente apresentar um mapa onde a gente ia construir. Aí a gente encontra essa árvore, a gente fala, meu Deus, já existe uma giganta aqui. E a gente viu, aliás, não era única, eram 3 ou 4 dessas bem grandes, mas essa era muito grande. E a gente, puxa, vamos encostar nela, vamos fazer um trabalho com ela. Então, essa obra chama Gigantas no Parque. Porque a gente pensou em dialogar com as outras árvores também. No final, a gente cola nessa árvore e essas gigantas são as multiplicidades desse único corpo, que é sempre um corpo também múltiplo, porque a figueira ela tem várias, né? Ela tem uma conformação com vários corpos que se unem no tronco. E aí, quando a gente decidiu fazer com esse corpo vivo da árvore, a gente falou assim, a gente não pode fazer nada que prenda, que amarra, que vai estourar, que vai perfurar. Então, na proposta, a gente colocou isso, que a gente queria fazer uma coisa que fosse ecologicamente sustentável, então a gente propõe trabalhar com barro cru. E a solução do papel foi aumentar o volume de massa que a gente tinha, né, porque a gente precisava de muita massa, então a gente usou a experiência do paperclay que a gente já tinha feito em outro momento, com o papel. Então, foi assim que a gente foi caminhando e foi trabalhando, né? E aí, esses corpos, pedaços de partes, então a gente olhava um corpo e falava assim, nossa, imagina, vou colocar um seio, aí vinha uma outra mulher, então vou botar outro, aí eu falei assim, vou fazer um seio que é um espinho, um seio espinho, aí outra, é sempre uma brincadeira assim, porque é um coletivo. Então, a coisa da criação também, ela vai por contaminação.
E tem horas que essas coisas vão, explodem, né, em criatividade e às vezes se dividem em subgrupos. Por exemplo, aqueles dedões que você viu, aquilo foi uma pessoa que fez. Ela resolveu, quando a gente viu, era uma pessoa, aliás, muito calada do grupo, quando a gente viu, ela, vamos, cadê? Era a Alessandra, né? Cadê a Alessandra? A Alessandra estava lá no outro lado, aí foi alguém lá e fez a boca com ela. Entende? Então era uma coisa assim, muito de se multiplicar e se dividir. O coletivo sempre foi muito esse exercício de estar, né? E hoje ainda tem algum traço. A última vez que eu fui no parque, ainda tinha alguma coisinha que tinha ficado lá, mas a ideia é que depois nada fique do trabalho que a gente fez em respeito a ela, né? Respondia, Raera? Respondeu sim, muito obrigada e parabéns novamente. Ficou incrível. Obrigada pela pergunta também aqui. Isabela, eu achei muito interessante você ter trazido já agora no final, falando desses tempos imemoriais, falando dessa questão mítica relacionada à avó dos orixás, né? A Nanã, a divindade da lama, do barro, né? Esse respeito que a gente precisa ter pela natureza, né? De permissão, inclusive, trabalhar em parceria com ela, né? E aí eu queria trazer uma questão que é um dos pilares da base da cerâmica no Brasil. A gente tem a cerâmica indígena e temos a cerâmica africana, né? Trazida com os escravos, né? Então, sobretudo com essa abordagem que você propôs com o grupo, né, de manter esse modo tradicional de produção, e são esses dois pilares que produzem, né, a cerâmica de raiz, né, e que sustenta, então, a tradição aqui no Brasil. Achei muito interessante você trazer isso, né, para nós. E eu queria também destacar, né, que as vasilhas, os potes e vasilhas, né, elas têm forma e função, né, não só para a culinária. E aí, um destaque seria a questão da importância da cerâmica para a arqueologia, né, Isabela? A gente sabe que muita coisa do que a gente conhece, que a gente desconhecia, vem à tona em função dessa importância que a cerâmica tem nesse contexto, né? E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Beth Meaders, né? Naquele texto dela, América Pré-Histórica, ela vai apontar três motivos que são básicos, né, para justificar a importância da cerâmica para a arqueologia. Primeiro é que ela indica a adoção de vida sedentária, né, devido ao comprometimento do seu transporte pela sua fragilidade. Outra que ela só perde para a pedra em durabilidade, configurando-se, então, muitas vezes, como seu principal vestígio, né? E a outra que é passível de extraordinária variação sem perda da sua utilidade funcional, tornando-se um índice sensível de correlação cultural e de mudança na complexidade social, né? E aí você trouxe, inclusive, só para ilustrar a cerâmica romana, né, que a gente vai ver, enfim, toda a história e pré-história, né, como você no seu próprio texto fala, são poucas as culturas que não praticaram a cerâmica, né, Isabela? Sim. Então, essa riqueza que a gente tem em relação aos objetos utilitários, né, não só para a cozinha, porque aí a gente vai ter os objetos utilitários para os enterramentos, né, vários tipos, não só dos corpos, mas enterramentos, por exemplo, para a produção do vinho, né? Inclusive desde a pré-história, a gente sabe casos, inclusive, de 8.000 anos, né? Os grãos foram achados aí, inclusive a arqueologia achou determinados potes com esses grãos de 800 anos, né?
que se mantiveram, inclusive, intactos e que puderam ser cultivados, né? Enfim, uma série de possibilidades que estão também agregadas a esses objetos utilitários, né? Sim, sim, sim. Até a escrita, gente, a escrita nasce com a argila. Exatamente. A possibilidade de você fazer uma inscrição, de você poder ter uma narrativa, né? Nasce na Pérsia, ali naquela região ali da Babilônia, ali naquela confluência enlameada do Eufrates, que é a escrita cuneiforme. Então, a gente vai ter, e até uma tragédia, a gente está vendo essas guerras continuadas, né? Assim como a gente vê a guerra continuada na favela, a gente vê também ali no Golfo Pérsico, porque ali tem a história da humanidade, está inscrita naquelas tabuletinhas de barro, e ali é bomba caindo, e, enfim. Mas o que a gente tem, né? Você comentou também da coisa do que poderia ser guardado. Aqueles manuscritos do Mar Morto também, elas estavam guardadas em potes de barro, gente. Então, a cerâmica é um material incrível. Se vocês puderem guardar as frutas em potes de barro, se vocês puderem guardar, guardem em barro. O seu saquinho de farinha, botem no... Enfim, também essa possibilidade da preservação, né, dela, porque ela conversa com o meio ambiente, ela é um continente que ela protege, como a gente poderia dizer, quase um ninho, né? Ela aninha a coisa dentro dela e ela equilibra a temperatura. Se um dia está muito úmido, essa cerâmica também vai estar mais úmida. Se um dia está muito quente, ela aquece, mas ao mesmo tempo ela vai tentar equilibrar. Você sempre vai sentir, você abre uma panela de barro e bota a mão lá dentro, você vai sentir fresquinho. A gente bebe água da bilha, é uma delícia, né? Como o frescor da água. Aliás, outro dia eu recebi uma foto de um amigo, ele é do Rio Grande do Norte, ele me mandou a geladeira da casa dele, que são 3 grandes filtros de barros lindos, é quase um altar que ele montou lá, e a geladeira, maravilhoso. Então, assim, quando a gente não tinha a geladeira elétrica, o frescor d'água era mantido pelos potes de barro. Né? Eu estudei bastante arqueologia no meu doutorado, porque eu fui estudar a cerâmica marajoara. Eu queria entender questões da contemporaneidade que se relacionavam com questões arcaicas, e aí eu escolhi a cerâmica marajoara porque eu vi um movimento lá no norte, né, lá no Pará, sobre a produção dessas, eu chamei de neo-marajoara. Então eu estudei bastante, eu li bastante a obra da Beth Migas, mas a Beth Migas, ela tinha uma coisa, um pouco dessa coisa dos americanos, né? Ela dizia assim, é impossível, eu li a Beth Migas, assim, é impossível que a teoria dela é que as cerâmicas ali do Pará, elas teriam vindo de migração da América Central. Então, nós seríamos descendentes dos índios da Mesoamérica, que eram grandes, né, ceramistas, oleiros. Há controvérsias, né, porque nós temos uma arqueóloga brasileira, que é a Denise Colchan, que ela diz que não. E eu, quando estive em Marajó, eu me encantei. Primeiro, eu me encantei com a cultura marajoara, da vida do local, e depois com o próprio ambiente da ilha, porque a amiga dizia, jamais as pessoas podem viver aqui um ambiente inóspito, um ambiente pobre, e ali é uma riqueza, é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que pode ser também relativo às diferenças culturais, né, de um norte-americano, por exemplo, que vem a Amazônia e ali começa a achar que aquilo é um ambiente hostil, mas a gente sabe que a Amazônia, quando a gente vai estudar a história contemporânea, mostra que a Amazônia era com alta densidade populacional, que esse vazio da Amazônia foi uma violência colonial. Então, e a cerâmica mostra muito isso. A gente tem uma tradição oleira dessa bacia da Amazônia, que é uma coisa maravilhosa e ainda pouco estudada. Nós temos vários, isso eu aprendi com os pesquisadores lá do Emílio Guilde,
ali em Belém, porque você tem muitos exemplares, mas você não tem ainda as análises desses exemplares e as análises, enfim, reflexivas sobre esses materiais. A Denise Pochan reclamava muito disso, porque o pesquisador vai lá, faz a escavação, pega um monte de material, constrói uma coleção, bota no museu, mas ele fica muito nesse trabalho da coleção. E quem é que vai depois estudar isso? Então, que precisaria ter muito fomento para esses estudos, precisam ainda ser feitos, né? Eles estão sendo feitos, mas a arqueologia brasileira ainda é recente, assim, ela ainda está se firmando, né? Mas a gente tem bons trabalhos, e a Denise Pochan é uma... Pena que ela faleceu, eu soube agora que ela faleceu, mas ela é um marco, porque inclusive, ela descobre uma nova datação para a cerâmica marajoara. A Amigas vai dizer assim, não, esse povo viveu até o ano 900. E a Chan, ela vai descobrir um sítio arqueológico que ela vai datar de 1650 e vai identificar ali fragmentos daquelas fases mais avançadas, de exciso, inciso. E aí ela vai fazer uma hipótese, né, que ela estava estudando exatamente isso, que foi exatamente a violência colonial que acabou com o povo marajoara. Então, não foi que eles sumiram, desapareceram, e crise climática, né? Porque a gente sabe que a Amazônia é um ambiente muito equilibrado. Então, enfim, é uma história que eu adoro também, e estimular vocês que são estudantes para vocês se aventurarem com a Rosilda aí, quero depois ouvir, acompanhar vocês. Se a Rosilda puder me enviar convites para estar com vocês, eu gostaria de poder, em alguns momentos, quando eu puder estar com vocês, para poder aprender também bastante, que a gente sempre está numa troca incrível, né? É, isso mesmo. Vai ser um prazer enorme tê-la por aqui, né? Presencialmente, deixa terminar essa pandemia, deixa, né, sair uma vacina efetiva e que funcione de fato, que tenha uma extensão para todo mundo. Pois é, mas alguém quer perguntar alguma coisa para a Isabela? A gente já tem um adiantado da hora aí. Se não tiverem, a gente vai encerrando. Alguém? Temos mais uns 5 minutinhos. Isabela, então você agora vai para a universidade, quer dizer, já está na Universidade, então, Federal do Espírito Santo. Eu estou contando para os meus amigos, Rosilda, que é como eu estar no paraíso, porque o ateliê, imagina, gente, a UERJ, eu estou num prédio, e é uma sala fechada, porque você não trabalha com fogo, eu não tenho muito contato com o mundo externo, e a pressão populacional da UERJ é gigantesca, então tudo é muito em caixinhas que são as salas. Lá o ateliê abre para um gramado, então já estou sonhando em fazer forno de buraco, enfim, fazer essas experiências da própria terra, né? Fazer pesquisa com os materiais do próprio campus. Quem estava lá era a professora Regina, que era uma ceramista assim, maravilhosa. Uhum. Então também a gente tem a memória, e antes dela, uma outra pessoa que agora eu não me recordo o nome, porque ainda não, né? Enfim, isso faz 2 semanas, gente. Mas a ideia também de recuperar essa história, a gente tem que manter isso, né, na instituição. Eu acho que as pessoas que passaram por ela, quem chega, acho que é o guardião dessa história. Quem permanece lá me contou que foi uma luta danada, porque assim que essa professora se aposentou, as pessoas queriam acabar com o ateliê de cerâmica, já tinham outros projetos que queriam acontecer, e a cerâmica é uma coisa tão antiga, já superada, e tinha aquela discussão que você deve saber, né, Rosilda? A gente tem uma pressão, porque justamente por esse alargamento cultural, por ter uma vida na cultura popular, por ter uma vida, né, nessa antiguidade, a cerâmica muitas vezes ela é questionada como a pertinência dela no campo da arte contemporânea, mas a gente vem vendo, eu vejo isso como uma transformação, pesquisas maravilhosas sendo feitas e trazidas a campo eu acho que a gente vai ter aí um ressurgimento da cerâmica importante, eu já estou sentindo isso.
Muitas pessoas que se interessam, que não são exatamente do campo da arte, mas que também têm se interessado, né? A gente nota esse movimento, né? Espero que essa previsão do boom aconteça realmente. Vai ser bom para todo mundo, e sobretudo para a cerâmica. Então, Isabela, eu estou imensamente feliz de você ter aceito o meu convite, de estar aqui hoje conversando com a gente, trazendo esse trabalho importantíssimo, né, de produção com enfoque na cerâmica, sobretudo na produção contemporânea, mas que envolve questões relacionadas ao fazer milenar, né, ao fazer arcaico, né, da nossa história, da história, enfim, da humanidade. E te dizer que é um trabalho que eu tenho um especial apreço, que é o seu e a sua pessoa, que é minha amiga já de um tempo, não é? Imensamente feliz eu estou, e desejando que essa pandemia realmente se encerre, para a gente poder se encontrar presencialmente e compartilharmos as nossas experiências e produzir outras novas, né, com os nossos alunos. Certamente, Rosildo, ó, um grande abraço, um abraço para todos aí, gente, vamos em frente, né? A arte é uma grande força, ainda bem que nós temos, né, essa força interna que a gente consegue alimentar na arte. E dizer que eu admiro muito você, Rosildo, e muitas coisas que eu fiz, você sabe, também me inspirei muito nas suas experiências, no seu trabalho, você é uma referência para mim, então também para mim é uma alegria estar aqui contigo, né? Muito obrigada por esse convite. Parabéns pelos alunos, perguntas interessantes, enfim, à disposição de estar aqui com a gente. Obrigada a você, obrigada mesmo, muito obrigada. E a gente vai se falando. Um abração. Tchau, gente. Tchau.